Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula do Departamento Pessoal. E nesta aula vamos falar especificamente sobre atrasos e como calcular esses atrasos. Bom, os atrasos eles são gerados quando o empregado não trabalha a jornada diária para a qual foi contratado. Também não são todos os atrasos que gerarão descontos. Também não há previsão na CLT dos atrasos irem para o banco de horas, mas se caso a CCT ou a ACT permitir, não terá o desconto do atraso, mas sem inclusão no banco de horas. O empregado, por acordo individual com o empregador, pode citar seu escrito, poderá ser compensar o atraso trabalhando mais em outro dia, desde que seja no mesmo mês. E vamos ver o que a CLT fala do banco de horas anual. O parágrafo 2 fala: poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de um ano a soma das jornadas semanais de trabalhos previsto, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então, basicamente, o banco de horas anual é a compensação de jornada que substitui o pagamento do adicional de horas extras por folgas compensatórias ou diminuição de horas da jornada. Já o banco de horas semestral, vamos ver o que a CLT fala. O banco de horas de que trata, parágrafo 2 deste artigo, poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. O parágrafo 6 fala: é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, está escrito para compensação no mesmo mês. Então, quer dizer que o banco de horas pode ser em acordo individual e precisa ser compensado em até no máximo 6 meses, como eu havia dito. Em casos de acordo individuais, o colaborador e o empregador podem combinar que as horas extras serão compensadas no mesmo mês. Também é considerado atraso no trabalho quando o colaborador inicia sua jornada no horário diferente do que foi acordado no contrato. Sendo assim, se um funcionário chega atrasado todos os dias e não bate o ponto no horário certo, isso pode impactar na folha de pagamento. Mas é muito importante saber que existe uma tolerância de atraso no trabalho de no máximo 10 minutos diários, contando com a chegada e a saída. Então, dessa forma, o atraso no trabalho só é contabilizado quando o funcionário chega minutos depois do seu limite. A CLT fala: não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de pontos não excedentes de 5 minutos, observado um limite máximo de 10 minutos diários. Então, se você atrasa 10 minutos, é 5 minutos na sua entrada e 5 minutos na sua saída que serão válidos, mas que isso serão descontados na folha de pagamento. Como, por exemplo, o empregado tem que registrar sua entrada ao trabalho às 7 horas. Então, ele atrasa apenas 2 minutos e no registro de saída do trabalho sai mais cedo, que é 1 minuto antes. Então, ele entra às 7 e sai às 5 horas. E nesse caso, ele saiu 1 minuto mais cedo. Então, não haverá esses descontos de 3 minutos, porque como eu disse, a tolerância para atraso é de 5 minutos ou 10 minutos. Então, se ele atrasar 3 minutos, não haverá desconto. O empregado que gasta 40 minutos de sua residência até a empresa e da empresa até a sua residência. Esses 40 minutos por dia fazem parte da jornada diária de trabalho dele? Olha o que a CLT fala sobre isso. O tempo despedido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então, esses 40 minutos que ele leva da empresa até a casa dele e
indo até o local de trabalho não serão descontados, porque ele não está no seu horário de trabalho. Também precisamos saber sobre os atrasos, que eles não são apurados no ponto de competência de cálculo. Também é necessário converter os minutos para centesimais e também é preciso saber o salário por hora do empregado. Consequentemente, é preciso saber o salário contratual e a jornada mensal. Para fazer o cálculo de atrasos, é necessária a conversão dos minutos em centesimais, como eu havia dito, que é os minutos dividido por 60 mais as horas inteiras. Bom, para fazer esse cálculo, primeiro você converte os minutos para decimais. Aqui eu coloquei como exemplo que ele atrasou 11 horas e 59 minutos. Então, os minutos serão divididos por 60, você irá fazer o cálculo, mais as 11 horas inteiras, que dará o valor de 11,98. Depois você calcula o salário por hora do empregado, que é o salário dividido pela jornada. Aqui, no caso, eu coloquei como exemplo que ele tem um salário de 1.990 e aqui a jornada dele é de 220, que dará 9,5. O último passo é você calcular o passo 1 e o passo 2, que no caso são os resultados, que seria 11,98 multiplicado por 9,5, que dará R$ 113,81. Então, esse valor será descontado dele. Aqui eu coloquei um exemplo bem mais claro para entendermos melhor. Um empregado foi contratado por uma empresa para exercer a função de assistente de produção. O salário dele é de R$ 1.980, com uma jornada de segunda a quinta-feira, das 7 às 5 horas, e na sexta ele entra às 7 e sai às 4 horas, totalizando 44 horas semanais e 220 mensais. No mês de julho, ele se atrasou 2 dias na entrada ao trabalho, totalizando 3 horas e 40 minutos destes 2 dias que ele se atrasou. Então, como ficaria o cálculo? Que eu coloquei o exemplo. Primeiro, como eu havia dito, a gente converte os minutos para decimais. Então, aqui ele se atrasou 3 horas e 40 minutos. Então, como eu havia dito, primeiro você pega os minutos, divide por 60 mais as horas inteiras, que aqui se atrasou 3 horas e 40 minutos. Então, aqui ficaria o 3, que daria o valor de 3,67. Em seguida, você calcula o salário por hora do empregado, que é o salário dividido pela jornada mensal. Então, como eu citei no exemplo, ele recebe 1.980 e a jornada dele é de 220, que daria o valor de R$ 9. Então, para você descontar esse valor, você pegaria o resultado do passo 1, o resultado do passo 2 e multiplicaria esses valores, que daria R$ 33, que seria descontado do salário dele pelo atraso.